Boa noite a todos. Estamos iniciando agora o estudo do último item, né, do livro Amor, Imbatível Amor, né? E na próxima semana nós vamos iniciar o é, autodescobrimento, né? Autodescobrimento, uma busca interior, né? Na próxima semana a gente começa com esse livro aqui. E nós vamos fazer um encontro presencial e convidamos a todos para estar lá na sede da BRAP, né? Às 19h30, né? Para a gente começar o novo livro, tá bom? E hoje a condição é com a Olga, nossa parceira, colega, né? Voluntária da BRAP. Olga, com você. Bom, boa noite. Obrigada, Maria, aí, pela introdução. Hoje nós vamos estudar o último capítulo desse livro, Amor, Imbatível Amor. O capítulo se chama Amor de Plenitude. Pelo meu livro, ele é o capítulo 13. E Joana de Ângeles, ela começa esse capítulo dizendo uma afirmação que, se a gente ficasse só com ela, de todo esse estudo, resumiria talvez todo o livro, né? Em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. O amor possui o admirável condão, né, finalidade, propósito, de proporcionar felicidade. Estimula os demais sentimentos para a conquista do céu. Faz desabrochar os tesouros da saúde e de alegria de viver, e nos conduz aos páramos da plenitude. Aqui, Joana introduz nesse primeiro parágrafo o que ela afirma, né, que em qualquer circunstância a terapia mais eficiente é amar, porque o amor proporciona felicidade, conquista do self, saúde e alegria de viver e plenitude. Eu gostaria de ficar um pouquinho aqui nessa segunda afirmação, né, que é a conquista do self. Por que o amor estimula os demais sentimentos para a conquista do self? Porque quando a gente ama verdadeiramente, ama desinteressadamente, a gente se despe completamente de todas as máscaras, de todas as defesas, de todas as couraças, de todas as, as formas mais defeituosas de nós mesmos, vamos dizer assim. Lembrando que quando eu mal falo defeituoso, eu estou falando, na verdade, de partes que somos nós. E aí, Joana continua, né? Ela diz assim: o amor, ao estímulo do pensamento e conduzido pelo sentimento que se engrandece, ele desencadeia reações físicas, descargas de adrenalina que proporcionam bem-estar e o desejo de viver na esfera de ação do amor. Eu não falei da figura anterior, agora eu me dei conta, mas no primeiro slide eu coloquei o Cristo
como que segurando nas suas mãos um coração. E eu acho que até o final da apresentação, nós todos vamos poder compreender, né? Por que eu fui inspirada a colocar o Cristo nesta apresentação? Então, nesse slide, tem uma figura que é Jesus abraçando uma pessoa. Então, assim, como que quando nós nos colocamos nos braços de Jesus, nós estamos vivendo o amor na sua plenitude. Nós queremos continuar vivendo na esfera de ação do Cristo. Inato no ser humano, porque procedente do amor, do excelso amor, o amor pode ser considerado como a razão da vida, na qual se desenvolvem as aptidões elevadas do Cristo, assinalado para a vitória sobre as paixões. Então, o amor, ele desenvolve em nós o nosso propósito existencial, a elevação do nosso espírito e o trabalho constante que nós temos de aprender a trabalhar as nossas paixões. E mesmo quando irrompe aselvajado como um impulso na busca do prazer, expressa-se como forma de ascensão, mediante a qual abandono as baixadas do bruto que nele jaz para fazer desabrochar o anjo para cuja conquista marcha. Eu achei interessante aqui porque me fez lembrar que mesmo as pessoas mais endurecidas, elas amam alguém. Às vezes não é um amor desinteressado, às vezes não é um amor purificado, mas amam alguém. E muitas vezes, por conta desse amor, essa pessoa, ela às vezes se submete a uma busca, a um trabalho, a uma forma de vida para que essa pessoa ama possa de alguma forma ter algum tipo de conforto, ter algum tipo de prazer, ter algum tipo de comodidade. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa que é endurecida e a gente diz, nossa, o que faz essa pessoa ser assim? Será que algum dia ela poderá chegar a algum estágio? E a gente se esquece que em todos nós há a centelha divina, que é a centelha do amor. E que, como o Murilo falou na prece de abertura, que a gente é perfectível. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos no caminho. E um dia, todos nós seremos anjos. Cada um a seu tempo. A essência do amor, a sua essência, A comanda... figura, Olga, da
Desculpa. Aqui tem uma figura do Cristo que está olhando para cima e tem uma pomba branca que está próximo ao Cristo, que está voando, né? Que na minha leitura dessa figura, é como se o Cristo estivesse nos apoiando para o voo dos anjos que um dia seremos. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, por favor, fiquem à vontade. Eu não vejo vocês, então eu só estou vendo a minha apresentação. A sua essência, a essência do amor, comanda o pensamento dos heróis, a conduta dos santos, a beleza dos artistas, a inspiração dos gênios e dos sábios, a dedicação dos mártires, colocando beleza e cor nas paisagens mais ermas e sombrias que por acaso existam. Então, quando nós estamos vivendo o amor e tendo um vínculo com aquilo que nos inspira, a nossa tendência também é de ver tudo melhor do que realmente é. Então, muitos artistas, na agonia dos seus dias, conseguiram colocar a beleza nos seus quadros, às vezes até sem enxergar, como era o caso de Monet, como era o caso de Beethoven, sem ouvir. Muitos sábios que não tinham nenhum tipo de formação se sentiam inspirados pelo amor. Pelo amor, inclusive, não o amor paixão, mas o amor fati, né? O amor puro, o amor à realidade como era o caso dos filósofos, né? Então, quando se ama, às vezes nas paisagens mais sombrias se encontra uma forma de elevar, de colorir, de se inspirar. A figura, Olga. A figura. A figura aqui é como se fosse um jardim despocado, e no fundinho de uma gruta que sai ao sol, Jesus caminha. Como que por onde Jesus passa, aparece a luz e as flores, as cores. Então, exatamente aqui nessa parte onde Joana afirma, colocando beleza e cor nas paisagens ermas e sombrias. Então, onde o amor se faz, mesmo as paisagens sombrias e ermas, desertas, aparece a beleza e a cor. Pode ver um poema de esperança, onde jaz a morte e a decomposição. Nesse caso, o verbo está oculto, né? O sujeito está oculto, e aí, nesse caso, Joana fala do amor, né? O amor pode ver um poema de esperança, onde jaz a morte e a decomposição, já que ensina a lei das transformações de todas as coisas e ocorrências, abrindo espaço para que seja alcançada
a meta estatuída nas leis da criação, que é a harmonia. Aqui me lembrou as leis morais, né? Especialmente a lei da destruição. Olga, Oi, eu lembrei também, já que você não está me vendo, eu ia esperar você terminar. Eu lembrei também daquela passagem onde Jesus está com os discípulos, né? Os apóstolos, e, passa por um cachorro morto, né? E devia estar já em decomposição, já certo era mau cheiro danado, né? Aí eles falaram alguma coisa sobre isso, assim, como se diz, né? Tá horrível. Aí Jesus falou, mas olha os dentes desse cão, como são belos, né? Então a pessoa que é amor, ela consegue realmente encontrar, né, numa situação igual àquela, encontrar uma beleza, sabe? Encontrou os dentes do cão, Jesus, né? e eu fiquei pensando também, assim, nós, como seres humanos, falhos ainda, pequenos ainda, quando nós estamos amando esse amor, esse amor pequeno, incompleto que nós temos, nós vemos a outra pessoa melhor do que ela é. Uhum. Verdade. Quando nós estamos amando, fazendo alguma coisa que a gente gosta de fazer, que não é nem assim um amor, mas é um gosto, um prazer, nós conseguimos, inclusive, para coisas penosas e dificultosas, nós conseguimos justificar com qualidades aquilo que a gente está fazendo. Né? Não, isso aqui é bom por causa disso, ou por causa daquilo. Né? É, eu, eu, eu me lembro muito do exercício voluntário. Quando a gente está fazendo exercício voluntário, às vezes a gente está fazendo coisas, inclusive, que se dissessem para a gente, eu te pago para fazer isso, a pessoa ia criar dificuldade para fazer. Uhum. E no exercício voluntário, a gente faz ainda com alegria e ainda justifica que está fazendo aquilo porque é importante. Então, o amor efetivamente ele dá uma perspectiva nova para as situações e para as pessoas. Uhum. E agora, quando você voltar onde é que eu estou apresentando? Você. Achei. Aqui a figura é um quadro em que Jesus está no meio de uma multidão, né? E que parece que ele está pregando, parece que ele está pregando e ao mesmo tempo parece que ele está mostrando uma paisagem para as pessoas. Mesmo no aparente caos que a capacidade humana não consegue entender, encontra-se o amor trabalhando as substâncias que o constituem, direcionando o labor no rumo da perfeição. Essa figura que eu trouxe aqui é Jesus como que Jesus coordenando, orquestrando o planeta Terra. Me trouxe a lembrança que Jesus é o governador espiritual do planeta. Naquele livro A Caminho da Luz, isso é detalhado, né? E, e todo o processo, né,
que muitas vezes nós entendemos, nós, na nossa curta visão, entendemos como caos, na verdade é apenas uma página da infinita história. Então, o amor trabalha diuturnamente, mesmo em nós. Muitas vezes, nós estamos em caos. E o que nos tira do caos é o amor. O homem sofre e se permite. Quis grifar essas duas palavras para reafirmar o que Joana nos apresenta aqui. O homem sofre e se permite transtornos psicológicos porque ainda não se resolveu realmente pelo amor que dá, que sorri de felicidade quando o ser amado é feliz, liberando-se do ego pouco e pouco, do ego a pouco e pouco, enquanto desenvolve o sentido de solidariedade que deve viver em tudo e em todos, contribuindo com a sua cota de esforço para a conquista da sua realidade. Aqui eu gostaria de trazer um conceito, né, que há muito tempo eu aprendi de solidariedade. Que solidariedade, ele é um cimento social que nos iguala. Quando eu sou solidária, quando eu me solidarizo com alguém, eu me solidarizo no nível de igualdade, no nível de paridade. Enquanto que a filantropia, por exemplo, ela tem um nível de alguém dar algo a alguém que tem menos. Enquanto que a solidariedade muitas vezes ela não envolve uma doação, mas ela envolve um sentimento, que é o sentimento de estar em igualdade, porque o outro é igual a você. E quando Joana afirma que o amor ele desenvolve o sentido de solidariedade, de igualdade, que deve viver em tudo e em todos, ela nos coloca num mesmo nível, só que cada pessoa tem um esforço próprio para a conquista da sua própria realidade. E que esse esforço para a conquista da sua própria realidade, estando no mesmo nível que todos, é o que nos permite, muitas vezes, olhar para o outro e a gente não se sentir mais e nem menos. Que esse é o sentido de igualdade. Você não é mais do que o outro, mas também não é menos. E quando isso ocorre e nós conseguimos, lembra daquela primeira afirmação que ela disse que em qualquer circunstância a terapia é amar? Muitas vezes nós desenvolvemos transtornos
e nos permitimos esses transtornos porque a gente não consegue amar. Amar nem a nós mesmos, porque a gente rejeita as nossas falhas, as nossas sombras, as nossas dificuldades, aquilo que a gente não consegue integrar. A gente rejeita os nossos erros, a gente rejeita as falhas que a gente cometeu com alguém, a gente não se perdoa. E aí a gente inicia um processo de couraça, né? Como a gente não consegue se perdoar, a gente meio que cristaliza ali em torno daquela situação e começa a guardar isso em algum lugar, né? E aí isso nos adoece. E quando a gente se dá conta que todo mundo falha, que todo mundo tem dificuldade, que todo mundo gostaria de ser reconhecido, que todo mundo quer ser amado, aí a gente começa a fazer o caminho contrário. Alguém quer contribuir um pouco aí? A figura é uma figura que representa Jesus, né? Como que nós estando dentro de um lago, de uma água, de um mar, e Jesus estende a mão para dentro dessa água para nos dar a mão para que a gente possa sair. E a metáfora da água são as emoções, né? São os sentimentos, é a vida psíquica, né? Então Jesus está ali, nos dando a mão para que a gente possa sair para a conquista da nossa realidade. E aí Jona continua, liberando-se dos instintos básicos, ainda em predomínio, o ser avança degrau a degrau na escada do progresso. Enriquece-se de estímulos que o levam a amar sem cessar, porquanto todas as aspirações se resumem no ato de ser quem ama. A figura é Jesus subindo uns degraus, saindo como de um recinto para a luz do dia. Essa figura é como que se Jesus estivesse nos guiando para que a gente pudesse ir se liberando dos nossos instintos básicos, subindo degrau a degrau na escada do progresso, nos enriquecendo desses estímulos que Jesus nos mostra, que Jesus nos dá. A síntese proposta por Jesus, né, em torno do amor, é das mais belas psicoterapias que se conhecem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica. Amar a si, ao próximo e a Deus. Esse é o nosso labor, né? Esse é o nosso principal propósito na nossa jornada. E Jesus vem como modelo e guia. E nessa figura, Jesus está de frente, mas o seu olhar está nos mostrando o caminho.
E aqui Joana explica, né? Ante a impossibilidade do homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, que é Deus, realiza o mistério, a, a proposta, né? Invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor, já que o outro é a extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus, em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Muito esse parágrafo às vezes nos confunde um pouco, porque a gente confunde auto-amor com egoísmo. E no começo mesmo do nosso desenvolvimento, o que a gente tem é egoísmo, a gente está ainda revestido do ego, né? A gente está ainda na vigência do ego, né? O ego predomina, né? E a gente só consegue, na verdade, a gente tem paixão pelo ego. A gente não tem auto-amor, a gente tem paixão pelo ego. A gente tem paixão pelas nossas identidades, a gente tem paixão por aquelas características que a gente pensa que são, que são virtuosas, né? Olga, Oi, me chamou bastante atenção esse trecho aqui, porque a gente às vezes nem se ama, né? Como é que nós vamos conseguir amar o próximo e amar a Deus ainda? Como ela diz aqui, tem dificuldade de conceber o absoluto. Então, assim, começa pela gente mesmo, né? E a gente tem essa dificuldade ainda. Eu estou falando de mim, né? Toda vez que eu não me respeito, né? Não cuido de mim, eu estou, não estou fazendo exercício. Vai começar o exercício pela célula, né? Pelo átomo que sou eu, né? Então, assim, eu entendi dessa forma, quer dizer, a gente precisa aprender para ontem, antes de ontem, precisa aprender a realmente se amar, para ir o exercício um pouco mais adiante, que é amar o próximo, né? E mais adiante, assim, amar o absoluto, sabe? Assim, me chamou muita atenção isso aqui que a Jona coloca, porque eu percebi, assim, que a gente está nesse quesito do amor, eu me vejo assim muito ainda bem no início, sabe? Porque se eu não consigo me amar mesmo, né, com tudo que há de corpos e tudo, como é que eu vou passar uma coisa para o próximo e ainda pensar que amo o absoluto? Está muito longe, sabe? Foi isso que eu fiz de reflexão desse trecho. é verdade, Edna. E eu penso assim, que a gente confunde muito, né? A gente confunde, a gente, a gente, a gente tem muito ativismo. Em ativismo eu falo essa coisa de buscar amar o próximo, mas na verdade o que a gente quer é aprender a amar. E nesse aprender a amar, a gente está aprendendo a amar, inclusive, a si. Por que o trabalho voluntário ele nos ajuda a gente aprender a amar?
Porque no trabalho voluntário, você está ali porque você quer e porque você deseja fazer algo para o bem. Então, muitas vezes, você se sujeita a situações que você, remuneradamente, você não se sujeitaria. Ou você imporia um limite, alguma coisa que talvez esse limite não, você não se daria conta do que é que está te ferindo ali. Por que aquela situação está te ferindo? Né? Porque você começa a refletir, não, eu gosto de vir aqui, mas eu não sei, eu estou tendo dificuldade com uma pessoa, ou com uma situação, ou com um tipo de trabalho, mas se é um trabalho digno, por que eu estou com dificuldade? O que é? Onde que está pegando? E normalmente a gente esbarra ali nas três primas, né? A vaidade, o egoísmo e o orgulho. A, Sim. Aquelas três características ali que nos permeiam ainda, que permeiam o ego. Então, assim, enquanto a gente não aprende a amar verdadeiramente a si, o que a gente oferece para o outro é aquele, aquela vontade de aprender a amar que a gente tem. Uhum. Eu também penso como você, que ainda todas as vezes que eu rejeito uma, uma característica minha que eu vejo como sombra, eu não estou praticando o auto-amor. Porque essa sombra sou eu. Então, até essa sombra eu preciso aprender a amar. E quando eu aprendo a amar a minha sombra, eu consigo respeitar a sombra do outro. Quando eu aprendo a amar o meu erro, eu aprendo a respeitar e amar o erro do outro. Quando o outro que me dá impaciência, que me dá angústia, que me dá desconforto, que me dá raiva, eu consigo identificar em mim o que é que está me pegando e aprendo a amar isso, eu vou amar o outro porque ele está me mostrando onde eu posso aprender a me amar também. Exato. E é no sentido de solidariedade, que o outro é igual a mim, eu sou igual a ele, eu não sou mais e eu não sou menos. E quando eu não sou mais, eu não submeto o outro. E quando eu não sou menos, eu também sei dar limite para o outro. Nesse sentido, assim, que eu achei muito interessante essa fala de Joana. Então, aqui ela nos mostra mais ou menos como que ocorre o nosso caminho iluminativo, né? E a nossa transcendência. A figura é uma figura de Jesus com algumas crianças conversando, como se fosse uma roda de conversa, com algumas crianças. E nessa figura eu trouxe nós ainda, né? Crianças aprendendo a amar. Uhum. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Aqui um reforço daquela primeira frase, né? Em qualquer circunstância, a terapia é amar. E aqui é um reforço. Desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. E aqui Jesus, sorrindo, nos estende a mão.
Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimentam, produzindo vida e renovação interior. Nessa figura, Jesus está em meio como se fosse uma explosão de luz, né? Que é a representação, né, do processo de transformação de todos nós. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Nessa figura, Jesus caminha ao lado de um homem, mostrando o caminho, né? Como que o amor é o caminho. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas, né, o pico, o alto da evolução, transformando as aspirações em realidades, que movimenta na direção do bem geral. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz. Aqui termina o capítulo, mas antes de terminar, eu gostaria de ler Coríntios 13 da Bíblia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga na verdade, com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Queria agradecer aqui a atenção e fica aberta aqui para a gente
compartilhar o que sentiu de hoje. Hoje eu queria fazer essa proposta. Não o que ficou, mas o que sentiu desse estudo, né? Já que a gente está falando de amor. E queria dizer para vocês que eu coloquei Jesus representando o amor, que ele é o maior representante que a gente conhece, que conseguiu praticar esse amor na sua vida, em tudo, né? Se a gente olhar todo o capítulo, Jesus usou o amor em todas as circunstâncias que ele viveu. Olga, eu senti, eu senti que, que na teoria é esse o caminho, né? E ainda bem que existe a lei do progresso. Eu estou fazendo uma palestra das leis morais, da lei do progresso, né? E ainda bem que existe a lei do progresso. E a gente vai, diz na afirmativa, né? Ela é. Inevitável. A lei do progresso tem um nome, agora eu não vou lembrar. Ela vai acontecer, É né? inevitável. Oi? Inevitável. Inevitável, é. Ela vai acontecer. Então, ainda bem, né? Nós um dia vamos conseguir conectar com esse amor que nós temos, todos temos, né? Um dia a gente vai conseguir conectar. E aí fiquei também sentindo assim, nós, enquanto trabalhamos voluntariamente, né, com as pessoas que vêm até nós, a nossa primeira missão, eu penso assim, né, que é as pessoas se descobrirem, né? E sair, pelo menos, depois de um pouquinho da nossa intervenção profissional, um pouquinho entendendo o que é o auto-amor. Para aí, daí elas fazerem a questão do amor ao próximo, do amor a Deus, né? Eu senti isso, sabe? Foi isso que eu senti. Obrigada, Edson. Olga, é, Oi, Denise. é muito, muito bom esse item, né? E realmente, quando você falou que sentiu, não tem como não se envolver, né, nesse tema. Você vai olhando todo o conteúdo que ela deixa e as imagens que você colocou, que ficaram maravilhosas, e você vai sentindo essa grandiosidade que é o amor, né? E que às vezes ainda sentimos, eu sinto o quanto a gente ainda, o quanto eu preciso ainda aprender sobre o amor, principalmente nesse finalzinho aqui, que vai falando, se está triste, ame, né? Se está chateado, ame. Na hora de odiado, torna-se indispensável amar sempre, amar, 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 amar em todas as situações, em primeiro lugar, né? Então, essa grandiosidade foi o que eu senti. Ah, obrigada, Denise, pela sua colaboração. Eu também senti assim nossa, para mim foi um presente esse capítulo. Foi um presente. E senti assim um pouco com a Edna, como a Edna colocou também. Ainda bem que a gente tem um lei de progresso, porque eu me senti assim bem pequena, muito pequena. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está amando, mas ainda é um exercício primário de amor. Um Assim que eu exercício sinto. Assim que eu sinto. ainda muito envolvido, é um amor ainda muito envolvido com um primitivismo mesmo, né? Com o sentimento de posse, com o sentimento de A troca, né? O dar e troca, receber, de, dar e receber. sim, né,
uma urgência de valorização, de validação. Aí dá para a gente entender por que que nós estamos aqui nesse planeta, nesse momento. Sim, Dá para a gente ter uma noção, assim. sim, A gente comentou essa questão do auto-amor, né? Que a gente tem dificuldade com o auto-amor, né? A gente olhando, assim, acho que culturalmente, né? Nós estamos carregando muito essa cultura, né? De que se amar é ser egoísta, né? Isso vem, eu acho que isso é cultural, não é uma coisa que está dentro do ser humano como origem, né? Eu acho que a origem é que a gente tem o amor, que a gente precisa desse amor, que a gente mas assim, culturalmente, até pelas interpretações equivocadas, né, dos evangelhos, das falas de Jesus, a gente partiu primeiro para achar que tem que ajudar o próximo antes de, né, amar o próximo antes de amar a si mesmo, né? E isso é muito, a cultura traz muito isso, né? E aí a gente fica muito naquele lugar de não conseguir amar o próximo, né? Porque a gente ainda não aprendeu a amar assim, não vai amar o próximo, né? E a gente fica numa tentativa cansativa de tentar amar o próximo, né? É, porque amar a si mesmo é egoísmo, né? A gente ouve muito isso, né? Como a Edna falou, a gente no consultório a gente tem essa tarefa de tentar ajudar o paciente a desenvolver esse amor próprio, né? Para depois, né? E, então, assim, a gente vê muito essa dificuldade do amor por si mesmo. E essa falta de amor por si mesmo é a fonte de muitas questões, muitos problemas, inclusive de saúde, né? A pessoa não conseguir se amar mesmo. Porque aprendeu culturalmente que amar a si é egoísmo, né? Eu tenho que primeiro amar o outro, tá? E então, assim, para mim me chamou a atenção, assim, ela falar que o amor é um sentimento que estimula todos os outros sentimentos. Eu eu entendia um pouquinho equivocado. Eu achava assim que a soma de todos os sentimentos levaria para o amor, por exemplo, o respeito, a beleza, a verdade, a caridade. Eu achava que todos esses, o conjunto desses sentimentos formaria esse amor. Mas lá no início ela fala o contrário, ela fala assim, o amor é que vai estimular todos esses outros sentimentos, né? Então, assim, achei interessante essa colocação que ela fez. E eu amo esse texto, que é a obra do Paulo. Tanto é que eu tinha pego ele aqui, que se você não falasse sobre ele, eu ia ler. Eu adoro esse texto, eu achei ele maravilhoso, assim, né? E porque ele fala essa última frase, né? Que o amor ele permanece, tudo o resto passa, né? A fé vai passar, a ciência vai passar, as verdades vão passar, tudo que a gente sabe hoje vai passar, mas o que permanece é esse sentimento. E eu consigo já entender isso mesmo dentro de mim, assim, que algumas pessoas que eu realmente amei, amei não, que eu amo, e que já partiram, que já foram, ou partiram deste plano, ou partiram da minha vida, né? Que eu consigo amar essas pessoas, independente desse amor troca, desse amor, né? Assim, alguns já foram, né? Já estão em outro plano, e eu consigo sentir esse sentimento de amor por essa pessoa, né? E tem inclusive encarnados, pessoas encarnadas que não fazem parte mais da minha vida, tá? Mas que eu senti, nossa, toda vez que eu lembro dessa pessoa, eu sinto amor por ela, né? E não é sempre, né? Isso é muito pouquinho ainda, como a gente estava falando, a gente está aprendendo, mas eu consigo entender já um pouco esse sentimento. O que que é? E quando ele fala que é o que permanece, o que que ficou daquela pessoa que partiu, que foi embora? O que que ficou dela para você? Só esse sentimento, é uma coisa que não passa, né? É um sentimento que não passa, ele vai permanecer, né? E na carta do Paulo ele fala isso, né? Tudo vai passar, mas esse sentimento fica. E ela fala também
né? Que esse seria a nossa meta, né? A nossa meta master, assim. O que que eu preciso fazer? Aprender a amar. Eu acho que assim, a nossa meta é o quê? Aprender a amar. O que eu tenho que fazer para aprender a amar, né? Né? A gente tem que desenvolver essa habilidade. O que que eu tenho que fazer para aprender a amar? Né? Para desenvolver esse sentimento dentro de mim, né? Que é o grande desafio, né? Esse é o nosso grande desafio, porque a gente realmente não dá conta ainda, né? É muito pouquinho ainda, né? A gente consegue desenvolver por algumas pessoas, por alguma situação, né? Mas ainda é muito pouco. Mas já é um treino, eu acho que é um treino. Eu sinto assim que eu estou longe, mas eu já identifico o que que é isso, amor. Há pouco tempo, até pouco tempo, eu não conseguia identificar isso. Falar, isso é amor. Hoje não, hoje depois de todo esse livro que a gente estudou, ficamos um ano, né? Um ano e meio estudando. Hoje eu consigo identificar em mim o que que é esse sentimento. Embora ele ainda seja muito rasinho. A gente está fazendo parte aqui, conversando sobre nós, né? Fazendo parte da grande maioria da população da Terra, né? Porque a Terra está em todo essa atmosfera, né? Que a gente está vivendo, exatamente pela mesma condição da falta de amor, né? Da falta de amor. Toda essa condição que a nosso planeta está passando agora, né? Em todos os lugares. Então, o que que é? Falta do amor. Então, a gente está fazendo parte desse grande coletivo. Uns um pouquinho para frente, outros muito para trás, e assim vamos, né? E quando a gente exerce o egoísmo, a gente está exercendo o amor que o ego consegue exercer, que é Uhum. o egoísmo. É isso. Uhum. Não tem outra, né? outra, outra definição. Né? Uhum. Por isso que ela fala que vai de encontro, o amor vai de encontro ao self, né? Sai da questão egóica, né? Desenvolve o self, né? É. Nos, nos, nos liberta para o self. A gente vai tirando os penduricalhos, né? A gente vai se desvestindo do que são as máscaras, as couraças, os anéis, né? Ela fala de anéis, né? Quando ela fala de anéis, me lembra muito aquela coisa da gente estar com aquelas correntes mesmo que nos prendem, né? Que nos impede o nosso livre caminhar, o nosso livre ser, né? E aí, Murilo? Andréia, Marina, agora que eu tô vendo esses meninos aí. Vou esperar os outros, depois eu falo. Para mim ficou vazio. O vazio, É, você quer falar sobre isso, André? porque me ficou uma sensação de que nós estamos 2025 anos depois do nascimento do Cristo, numa condição muito semelhante ainda do que ele daquela época em que ele viveu, né? Então, eu achei que esse conquistar esse amor pleno ainda muito longe, né? É, Ah, eu vou ter que fechar, porque estou escutando, minha filha tá miando. não estamos ouvindo A nada, gente não. não está ouvindo, não, André. Ai, que bom, porque ela tá miando alto, bem aqui no. Então, mas, Mas, Andréia, deixa eu só Andréia, complementar. Eu entendo Andréia, assim, que é cada pessoa no seu caminhar. Nós estamos assim, lá atrás ainda tal, né? E tem gente muito mais para trás que a gente.
Mas eu acredito que nesses 2000 anos muita gente caminhou. É que a gente não está convivendo muito com essas pessoas que caminharam tanto, né? Mas acho que daquelas pessoas que conviveram com Jesus naquela época, tal, uma grande, muita gente, eu acho que foi influenciado a esse caminhar e já não está mais aqui com a gente, talvez, né? Não sei, mas talvez essas pessoas que conseguiram evoluir, né, e caminhar, não estão aqui. Quem que está aqui? Nós que ainda estamos um pouquinho, né? Talvez quem garante que a gente estava há 2000 anos aqui, né? Talvez a gente não estivesse, né? Talvez a gente A estivesse gente muito estava mais assim, mas muito a mais gente estava atrás. lá onde atirava pedra, né? Hoje a gente não atira pedra mais, mas que a Exatamente. gente estava, tava. É. Sim ou não, né? Pode ser que a gente não Verdade. estivesse naquele período, né? É, Talvez nós eu, sejamos espíritos mais novos, né? Mais eu menos acho que a gente adiantados. precisa, eu acho que a gente precisa utilizar para a gente a receita de Joana, Uhum. né? A receita do Cristo, né? Quem disse que a gente não melhorou? É, Quem falou que nós estamos no mesmo estágio que nós é, estávamos? Nós não estamos no mesmo estágio é. primitivo que nós fomos há. Gente, nós não somos nem o que nós éramos há 5 minutos atrás, depois da gente ter essa conversa aqui. Uhum. Há meia hora, há 1 hora, depois da gente começar esse estudo, nós não somos os mesmos. É Mas que, eu não falei nós, eu falei a humanidade. Eu não sinto verdadeiramente que a humanidade melhorou muito, a humanidade, 8 bilhões de habitantes, do que na época do Cristo. Eu olho e ainda vejo os mesmos comportamentos daquela época. A gente ainda reza para um Deus vir e salvar a gente dos governantes, seja qual ele for. Não estou fazendo, defendendo nenhum deles, né? É, a gente ainda fica se julgando um contra a religião do outro na época dos, né? E na época dos fariseus eles ficavam lá, era a Torá versus o que pregava o Cristo. A gente ainda tá aí nessa luta com esse ego. Eu, naquele tempo, a gente apedrejava. Hoje a gente mete a língua, né? Mete a boca. Então, assim, saímos de um imperialismo da raiva, da vingança, da agressão. Acho que isso diminuiu em alguns povos, vamos dizer assim. Mas eu não sinto assim que a gente, para 2025 anos, que a gente deu um salto qualitativo, assim, sabe? Acho que a gente deu um passinho, dois passinhos. mas o que é 2025 anos para a história do universo, né? É muito pouco, né? Nós, como humanidade, considerando os bilhões de anos da nossa galáxia, é como se fossem 5 minutos, né? Então, assim, eu acho que a gente só tem. A nossa vida é uma página, sei lá, um parágrafo, uma palavra do que é a eternidade, André. E eu acho assim, muitas vezes a gente fala assim, a humanidade, mas a gente hoje vê iniciativas mundiais, a gente vê guerra, mas a gente vê também o Wagner lá na África. O cara é um brasileiro. O que ele tinha que ir lá para a África cuidar daquelas crianças? Uhum. E o Wagner é a humanidade. É. Você é a humanidade. Entendeu? Chico Xavier é a humanidade. Divaldo é a humanidade. Máteras de Calcutá é a humanidade.
Gandhi a humanidade, assim como Hitler a humanidade, assim como, sei lá, qualquer um desses que foi algoz, que foi perpetrador da humanidade, nós todos, é, é, é uma, nós estamos vivendo uma página de um livro muito extenso, né? E eu penso que 2025 anos é muito para se pensar num ser humano que vive em torno de 70, 80 anos, mas para uma história, né, de toda uma, não dá nem para falar de galáxia, né? Porque hoje em dia já se sabe que existem bilhões de galáxias. E a gente não sabe que humanidades que tem nessas outras galáxias, né? E a gente não sabe para onde que nós vamos também, né? Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações a caminho de ser um planeta de regeneração. E já estamos no caminho. Já estamos no caminho. E o Por isso tem que ter a caminho, fé no futuro, né? e o caminho é esse olhar amoroso para a vida, né? É, quando ela fala lá da- que, que o amor ele consegue ver beleza, né? Até no corpo, né? Como Jesus, né? Conseguiu achar bonitos os dentes de um corpo em decomposição. Então, assim, eu acho que é o amor, né? Que ela traz isso, né? É você fazer esse olhar amoroso para a vida, para as coisas, né? Esse é o lugar do amor. Porque o contrário é o desânimo, é o desacreditar, é achar que tudo está errado, né? Então, assim, ela fala, não, o amor vai trazer esse olhar, né? Ela falou aqui hoje, ela falou nesse estudo, ela falou, mesmo no aparente caos, que É, a capacidade humana não consegue entender, é, encontra-se o amor trabalhando as é, substâncias que o exatamente. constituem, direcionando o labor no rumo da Tudo da perfeição. perfeição, exatamente. Mesmo a gente não enxergando isso, né? Mas a gente precisa acreditar, né? Então, eles estão nos trazendo, esses seres mais iluminados, né? Jesus e João, nos trazem essa verdade. Que mesmo que aquilo que a gente não está enxergando, nós estamos olhando em volta, tá aquela, né? Caos, mas não, né? Se a gente conseguisse olhar num olhar mais ampliado, tem uma harmonia acontecendo. E a gente tem uma tendência a receber muitas informações, porque a maioria das informações que são repercutidas são informações De que, caos. que são ruins, que são difíceis, que são negativas. Mas no mundo inteiro existem iniciativas no Maravilhoso. sentido do amor, Uhum. o mundo inteiro. Uhum. É que a gente não recebe tanto como recebe as informações que são negativas. Uhum. E assim, de uma maneira geral, a gente tem uma tendência a prestar muita atenção naquilo que é negativo, por causa do nosso Uhum. primarismo de pensamento. Marina, Boa noite, meus amigos. Boa boa noite. noite. Oi, Tá frio Cristina. aí? Aqui, frio, sempre à noite, até que dia hoje estava um clima assim bem agradável, mas chega a tardezinha assim, o negócio começa a pegar e aí o frio pega. Então, meus amigos, eu fiquei aqui pensando em tudo isso que vocês estão relatando, né? É um conjunto, né, de coisas, né?
A gente vai como que montando um quebra-cabeça, eu vejo assim. Todas essas reflexões. E aí eu fiquei pensando naquela fala do Kardec, quando os espíritos perguntaram a respeito do mal e do bem, e que o Kardec ele fala que o homem ele é mais ignorante do que mal. E aí eu fiquei pensando nessa questão, porque assim, enquanto a gente não vai se descobrindo de quem nós realmente somos, nós não temos essa força para mudar aquilo que a gente precisa mudar em nós, que é transformar esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, essa arrogância, todos essas virtudes menos nobres que nos permeiam todos nós. Quando a gente vai se conhecendo e vai trabalhando, começa a fazer esse trabalho interno, formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, cada vez, a gente vai começando a se libertar desse próprio modo de interpretar a vida, e modo de lidar com a vida, e modo de lidar com as pessoas, e modo de lidar conosco mesmo, por causa dessa ignorância que a gente tinha de nós mesmos e desconhecia toda essa beleza que a gente está conhecendo agora, pelo menos na literatura, pelo menos a gente vai vendo exemplos, como foi falado, Chico, Divaldo, Wagner Moura, e outros, né, mesmo, que antecederam esses, né? Quanta gente na história não trouxe, pelo exemplo, o que é o amor, né? Eu estava escutando um pedacinho da telenovela hoje na rádio, web rádio, e tem um casal que fala muito daquele livro do Paulo Estevam, né? O quanto que aquele Estevão foi escorraçado pelo Paulo, antes dele se tornar Paulo, o irmão da Abigail, e na hora do martírio ali, que ele estava prestes a morrer, que a Abigail identificou o irmão dela naquele momento crucial ali e vendo praticamente o futuro namorado, o futuro marido, né, que era o Saulo, que ela ia casar com ele. Ele, o mandante da morte do irmão, né? E o irmão ter coragem de chegar frente dos dois e falar para ela, Abigail, casa com ele, fica com ele, porque ele é uma pessoa muito boa. Como que pode? Uma pessoa, na hora da morte ali, foi apedrejado, nos últimos fôlegos dele, ele ainda chegar e falar isso para a irmã, na frente dele. Falar, fique com ele, porque ele é uma excelente pessoa. Faça tudo para você viver bem com ele, porque ele é uma boa pessoa. É só alguém que ama de verdade, gente, porque como que pode um negócio desse? Então, assim, são coisas que a gente começa a refletir que tipo de amor é que envolve a pessoa. É algo assim surreal, que eu não consigo imaginar isso. Não consigo conceber esse tipo de amor, entendeu? A Joana de Ângeles, quando ela deu a própria vida em nome daquelas irmãs, que ela ficou na frente da porta e falou para os soldados, por cima do meu cadáver, vocês vão passar aqui. E o soldado, e ela ficou na frente da porta e pediu para as irmãs fugirem daqueles lobos, né? Que nem lobo atrás da ovelha. Então, uma pessoa
ficar na frente de uma porta para salvar outras, entregar a própria vida. Então, que tipo de amor é esse? Então, são coisas assim que a gente acha que está muito longe, mas a gente já vislumbra que sentimento é esse que permeia essas pessoas. Que é uma coisa assim que vai muito além, né, gente? Eu acho que a gente, como a gente, assim, é surreal para mim esse tipo de coisa, né? E foi o próprio Jesus, né? Não tem, acho que exemplo maior do que o dele, né? Todo o amor que ele dedicou a todos que ele passou aqui na Terra para exemplificar, para ele poder implantar essa ideia do amor, de brotar aqui na Terra, para a gente poder entender um pouquinho o que é o amor, tudo que ele vivenciou, passou, e o final dele, o que ele recebeu? É amor puro, né? Que ele dedicou a todos, né? E ainda no final, o que ele falou? Virou e ainda falou: perdoai, porque eles não sabem o que fazem, porque assim, totalmente a ignorância que prevalecia, né? Então, acho que por isso que o Kardec falou essa frase, né? Que a ignorância não é que o, o ser humano é menos mal, ele é mais ignorante por causa disso. A ignorância toma conta realmente da gente, que a gente não tem noção, né? Então, assim, a gente tem um caminho longo, mas eu acho que a gente já andou um pouco. Eu acho que a gente já foi muito pior, porque a gente vê esses exemplos de maldade, né? Então, assim, esses sentimentos, né, de pequenos gestos que a gente tenta fazer no nosso dia a dia, pequenas ações, um cumprimento na rua para alguém, uma pessoa que você consegue atravessar no farol, uma coisa que cai no chão, você junta para a pessoa, um lugar na fila que você dê. Eu acho que são pequenos gestos para a gente sentir o poder que tem a bondade, que são sentimentos que vai ali dando uma sensação para a gente que a gente está sendo bom. Mas falta muito ainda, né? Mas eu acho que é o caminho. Ah, muito bom, Marina. Gostei bastante assim do que você traz, porque é exatamente isso. A gente não dá conta de um amor tão grande igual de Jesus, igual, né? Porque Ah, nosso não lugar é dá. diferente, né? Nosso lugar é É diferente de muito Joana. Mas assim, se a gente prestar atenção no dia a dia, a gente faz pequenos gestos de amor. Eu acho assim, sabe, pequenos pequenininhos que às vezes a gente já nem pequenininho. reconhece. Por exemplo, É, quando eu me sacrifico para cuidar de uma criança que não dormiu à noite, que está tossindo, que está não sei o quê, que está uhum, sofrendo ali, sim, e você não dorme a noite toda cuidando daquela pessoa, daquela criança, não sei o quê, é um gesto de amor, sim. né? É um ato de amor, é pequenininho que a gente não reconhece tanto assim. São, Quando são umas que é faíscas, né? isso, Mas né? a gente já vai tendo essa sensação, né? Quando eu esqueço de mim um pouquinho e cuido do outro, né? Como a Olga falou, colocou também, às vezes quando está fazendo trabalho voluntário, a gente deixa nosso orgulho do lado e tal, e vai fazer tarefas que eu não faria quando eu estou no meu orgulho, né? Então, assim, nesses pequenos gestos, eu acho que o amor está a sementinha do amor ali, né? Sim. Então, é gostoso a gente poder reconhecer em nós também a presença desse amor. Não esse amor grande que a gente não dá conta ainda, mas desse arremedo de amor, desses pequenos momentinhos, né, onde a gente consegue, dentro de 24 horas ou dentro de um mês, talvez a gente consiga fazer isso um, dois, três, sei lá, pouquinho, mas existem esses momentos que a gente ama. Eu acho que aí já é uma forma de amar, né? Vai dando uma esperançazinha no nosso É. coração. Uhum. Murilo, Murilo, né? fala um Agora é pouquinho, Murilo. Murilo, senão o nosso tempo se acaba e você vai ficar com poucos minutos. E como você gosta de falar bastante, Tem a Denilce ainda.
Denilson já falou. Denise já falou, Maria, Falou depois de agora é a Já? mim. sua vez. Já. Bom, eu vou fazer então a mini palestra, pode ser? Você tem 7 minutos. Eu Tadinho do quero, Murilo. eu quero, eu quero lembrar da pergunta da Olga, né? O que eu senti? Eu senti Jesus, né, o tempo todo ali com Joana. Eu senti uma história que me encanta muito ao coração, é que no Evangelho se tem toda aquela graduação, o passo a passo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11 da Lei do Amor, né? Sensação, sentimento, e no mais sublime, né? O amor. Então, é um processo mesmo, né? E eu me lembro de um rapaz lá no Brás, em São Paulo, ele parou uma avenida de São Paulo. O sinal estava verde e ele viu lá olhando na esquina, ele viu um pai carregando uma criança de uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos nos braços. E ele parou essa avenida e esse filho tinha bengala, tinha um monte de coisa na mão, esse pai estava carregando mais bengala. Então, esse menino, esse motoqueiro, parou uma avenida para esse pai atravessar, porque ele viu que os dois estavam meio preocupados com a avenida, a travessia da avenida. E mesmo o sinal aberto, ele parou o caminhão, ele parou todo mundo e falou: pode atravessar, pode atravessar. Então, ele se importou com uma pessoa que não poderia pagar ele, que não teria como retribuir aquele favor para ele. Mas ele parou, e ele parou uma das avenidas da maior capital do nosso país para um pai carregar um filho com paralisia cerebral, passar. Então, quando eu me coloco nessa empatia ativa, eu fui empata com o outro, né? Eu vejo nisso amor. E eu vejo, eu senti também que temos muito trabalho para fazer, né, Olga? Porque é um processo, então tem muito trabalho para fazer. E aí eu queria trazer uma mensagem do espírito de Assis, Francisco de Assis, para falar sobre esse trabalho. Eu queria compartilhar e me permitam ler. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Lembrando a fala da Marina, teve um momento em que Paulo, no caminho, ele dá uma esmorecida. Todos nós vamos esmorecer na nossa fé em algum momento. E Estevão e Abigail vêm no sono, né? Ele adormece, vem no sono. Oh, e ela pergunta, né, em tom blandicioso: ó, irmão, e já pensando em desistir quando o trabalho apenas começa, né? Então, todos nós vamos fraquejar em algum momento. E nós estamos falando de Paulo.
né? Então, assim, a nossa fé ainda é vacilante, o nosso amor ainda está por fazer, mas que possamos acolher também o vazio que está no outro, porque ele em algum momento não vê as virtudes. E está tudo bem, não é? Não é isso que a gente fala? Está tudo bem? Então, que a gente possa acolher, porque amor para mim também é estar presente para aquele que não consegue ver algo melhor. E assim acabou o meu discurso. Obrigado. Esse Murilo. Ai, Murilo. Muito bom, Muito pessoal. legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos agradecer a Olga pela apresentação hoje, que foi muito Gratidão. gratidão. Gratidão por essa parceria durante mais de um ano, né, estudando esse livro, nós aqui toda quarta-feira. É um tema. Pena que a Andréa saiu, mas foi uma sugestão da própria Andréia, né, para a gente estudar esse livro, então agradecemos a ela, né, Que bom. também disso. Conseguimos encerrar uma etapa, né? Porque agora vem os outros Tá. livros, né? Que também vão Uhum. falar de vários temas, sempre ligado a essa questão do autoconhecimento mesmo, né? Que ela trabalha muito isso, né? Autoconhecimento, autoamor, né? Ela bate bastante nesse tema, né? E precisa, porque a gente precisa ouvir muito sobre Conforme autoconhecimento. ela mesmo diz, né, Maria? Conforme ela mesmo diz que a gente também aprende pela repetição. Então, repete, 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 uma hora a gente aprende. Isso. Exatamente. Tem, às vezes, a gente lendo as obras dela, a gente vê que em vários capítulos ela fala do mesmo assunto, em outro É, livro ela volta para aquele mesmo assunto e é. reforçando, né? Muito bom. Muito bem, meninos. Podemos encerrar, então, agradecendo a todos a presença, né? Agradecendo o pessoal que assiste depois também, né? A gente está com um público bom também, fora do horário, né? Do online, né, vendo as gravações, isso é muito bom, tá bom? Eu vou dar uma encerrada. Boa noite.